No meio da noite, minha namorada me enviou uma mensagem assustadora. Acabei de olhar pelo olho mágico e tem um maníaco com uma faca no corredor. Ele está surtando e matando pessoas. Ele me viu. Está tentando entrar. Fiquei com medo e respondi imediatamente por mensagem: o que quer que aconteça, não abra a porta, estou indo aí agora. Corri para casa o mais rápido que pude. No caminho, ela me enviou mais 3 mensagens. Espera, você está realmente vindo? Eu estava só, você não levou a sério, né? Ah, não é verdade, eu estava brincando com você. Voltei para casa. Por um momento, senti meu coração despencar. Já estava em um táxi. Com os nervos à flor da pele, vi suas mensagens e respondi: preciso me acalmar. Quase tive um ataque cardíaco. Você deveria ter me falado logo que era brincadeira. A resposta veio casual, quase com desdém. Como eu ia saber que você estava vindo de verdade? Eu só estava brincando. Qual é o problema? Você não vai ficar bravo, vai? Ah! Suspirei, não estou bem. Fico feliz que você esteja bem, mas sério, não brinque mais com uma coisa dessas, é assustador, especialmente à noite. Ela perguntou: ok, não vou, ah. Embora dissesse que estava tudo bem, não consegui me livrar da sensação de inquietação. Para garantir, decidi fazer uma videochamada. Para minha surpresa, a chamada mal tocou uma vez antes dela rejeitar. Enviei uma mensagem imediatamente: por que não atendeu? A resposta veio rápido: vou dormir, estou muito cansada, ah. Fiquei olhando para a tela, aquele me soou estranho. O que você está rindo? Perguntei. Ela não respondeu. Estou só de bom humor esta noite. Foi quando comecei a sentir que algo realmente estava errado. Normalmente, minha namorada era bastante séria, não era daquelas que escrevem nem ficam brincando nas mensagens. Uma ideia assustadora passou pela minha cabeça: e se outra pessoa estivesse usando o celular dela? Na hora pensei nisso, um calafrio desceu pela minha espinha. Imediatamente tentei ligar para ela novamente. Dessa vez, não rejeitou a videochamada, mas o telefone tocou por muito tempo sem que ninguém atendesse. Então tentei uma ligação normal. Para minha surpresa, ela atendeu. A voz soava cansada. O que você quer? Já disse que vou dormir. Estou exausta. Insisti. Por que não atendeu a videochamada? Ela repetiu, quase como um robô: vou dormir. Estou muito cansada. Antes que eu pudesse dizer mais, ela desligou. O motorista do táxi me olhou pelo retrovisor. Ei, você está bem? Está com uma cara péssima. Me vi refletido no espelho. Meu rosto estava pálido, as mãos tremiam. O medo era esmagador. Pedi ao motorista: por favor, dirija mais rápido, acho que minha namorada está em perigo. Percebendo minha urgência, ele não hesitou e acelerou ao máximo para o prédio dela. No caminho, enviei outra mensagem: me diga qualquer coisa, por favor. Dessa vez, ela respondeu com um áudio. A voz soava sem emoção, quase robótica. O que você quer que eu diga? Já disse que vou dormir, estou muito cansada. Ao ouvir a voz, soltei um suspiro longo de alívio. Você não disse que tinha um cara com uma faca na porta? Que estava matando pessoas. Você me assustou demais. Ela respondeu por texto: eu disse que era só brincadeira. Relaxa, eu só estava zoando com você. Não tem nada de engraçado nisso, respondi ainda nervoso, mas ela não respondeu mais. Quanto mais eu pensava, mais estranho parecia tudo aquilo. Será que ela atendeu minha chamada antes? E se ela foi forçada a atender? E se realmente havia um maníaco com faca lá, ameaçando ela para fingir que estava tudo bem? E quando liguei, ele estava com a faca no pescoço dela, e ela não teve escolha a não ser agir normalmente? Minha cabeça girava quando ela enviou outra mensagem: vou dormir, estou muito cansada. Volte para sua casa. Comecei a escrever uma resposta, mas antes de enviar, chegou outra mensagem: esse está me deixando louco. Antes de sair de casa para a dela, já tinha ligado para a polícia. Agora estava ainda mais certo de que algo estava errado, então liguei para eles novamente. A atendente me garantiu que os policiais já estavam a caminho e que chegariam em cerca de 25 minutos. Perguntei ao motorista quanto tempo levaríamos. Ele suspirou e apontou para frente: aconteceu um acidente no viaduto. Vai demorar. Minha ansiedade disparou ao olhar pela janela. Um mar de luzes vermelhas de freio. Tentei ligar para ela de novo, agora por videochamada. Pareceu uma eternidade até que ela rejeitou novamente. Escrevi para ela: deixe-me entrar, estou no seu prédio. Se não responder, subirei agora. Ela respondeu na hora, mas não recebi mais mensagens. Eu mal podia me controlar. O motorista me lançou um olhar pelo canto do olho: olha, não tem o que fazer. Mesmo que você desça agora, vai ficar preso nesse congestionamento no viaduto. A 1 hora do incidente, observei o trânsito que avançava na velocidade de uma tartaruga por causa do acidente. O motorista seguia, mas muito lentamente. Finalmente, chegou uma nova mensagem. Você realmente veio? Sim, estou na portaria. Vou subir agora, respondi. Veio a resposta rápida: não faça isso. Tenho companhia.
Quem? Uma colega. Você não conhece. É outra garota. Agora não é uma boa hora. Insisti, então ligue a câmera. Ela disse, estamos todos na cama agora. Não quero incomodar. Não tive coragem de contar que tinha chamado a polícia. Se realmente tivesse alguém com uma faca lá, não queria provocar nada drástico. Mas então ela mandou outra mensagem, você chamou a polícia. Congelei. Ela continuou escrevendo, o síndico acabou de me ligar. Aparentemente, a polícia recebeu uma denúncia sobre um suposto maníaco com faca no corredor do meu apartamento. O administrador pediu para confirmar a situação. Você tem ideia do constrangimento que foi? Tive que explicar tudo para o síndico. Ele e o segurança já vieram na minha porta. Você foi repreendido por causar confusão. Eu disse que era brincadeira. Por que você levou a sério? Só cancele o boletim de ocorrência. Você sabe que fazer uma denúncia falsa pode dar cadeia, né? As mensagens continuaram, insistindo para que eu cancelasse a queixa. Quanto mais eu respondia, mais a inquietação crescia. Ela mandou outra mensagem, você está exagerando. É madrugada. Está fazendo tempestade em copo d'água. O que há com você? Este é um país civilizado. Você realmente acha que um monstro com faca anda pelos corredores? É absurdo. Enquanto eu lia a última mensagem, meu celular vibrou com uma videochamada dela. Curiosamente, em vez de me tranquilizar, a chamada me deixou ainda mais nervoso. O motorista me olhou pelo espelho. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Respirei fundo e hesitei antes de atender. E se a pessoa do outro lado não fosse ela? Se fosse um anjo da morte pregando uma peça macabra? Quando aceitei a chamada, vi seu quarto em luz fraca, só uma lâmpada à noite iluminando fracamente. Sua voz falou, já disse que estou cansada. Mas a câmera não mostrava ela, apontava para o teto. Deixa eu te ver, disse, tentando manter a calma. O teto do quarto dominava a tela do celular, uma superfície branca e sem vida que parecia refletir a tensão do momento. A voz dela soava distante, apagada, quase mecânica. O ambiente parecia vazio, silencioso, uma calmaria que contradizia o caos que eu sentia por dentro. Eu forcei a tranquilidade na voz, tentando buscar um fio de racionalidade em meio ao turbilhão de emoções. Por favor, mostre seu rosto. Quero ter certeza de que você está bem. A câmera continuou apontada para o teto. O silêncio pesava, aumentando minha inquietação. Algo não estava certo. Por que ela não queria mostrar o rosto? Por que não atendia as minhas chamadas quando eu estava desesperado? Cada que enviava parecia uma provocação, uma tentativa mórbida de manter as aparências. Então, a tela piscou. Por um instante, um reflexo rápido, quase imperceptível, de uma sombra humana passou pela porta do quarto. Não era ela. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Desliguei a chamada com um toque brusco. O motorista, percebendo minha aflição, falou baixo, cara, se você quiser, posso esperar aí do lado, até a polícia chegar. Eu assenti, incapaz de falar. As mãos tremiam e o coração parecia explodir no peito. Peguei o celular e tentei ligar para a polícia mais uma vez, desesperado para acelerar a chegada deles. A atendente me informou que estavam próximos, mas não podia fazer nada para apressar o processo devido ao trânsito. Pensei no que poderia estar acontecendo dentro daquele apartamento. Será que ela estava realmente em perigo? Ou alguém havia invadido sua conta para me fazer passar por louco? A dúvida era torturante. Meu olhar caiu sobre a tela do celular, onde as últimas mensagens ainda piscavam. Estamos todos na cama agora. Não quero incomodar. Você está exagerando. É madrugada. Você chamou a polícia. Tudo parecia uma charada macabra, uma peça onde eu era o único ator desesperado. Então, um novo som. Um sussurro abafado, quase inaudível, vindo da linha da videochamada interrompida. A tela voltou a piscar, e uma imagem desfocada apareceu, uma figura feminina, com os olhos arregalados, pálida, quase em silêncio. Ela piscou rapidamente, e a ligação caiu. Meu coração disparou. Liguei imediatamente de volta, mas já era tarde demais, número desligado. O motorista olhou para mim com preocupação. Quer que eu fique até a polícia chegar? Perguntou. Sim. Respondi, sentindo a voz falhar. Eu não posso simplesmente ir embora. A espera foi interminável. Cada minuto parecia uma eternidade, cada som na rua fazia meu coração acelerar. Meus pensamentos giravam freneticamente, e se algo aconteceu com ela? E se não conseguiram protegê-la a tempo? Como posso ajudar? Como? Finalmente, o som distante de sirenes rompeu o silêncio da madrugada. Um grupo de policiais desceu do carro e entrou apressado no prédio. Me aproximei da entrada, nervoso, tentando explicar a situação com voz trêmula. Os oficiais ouviram atentamente, pegaram meu contato e subiram para o apartamento dela. Passei a olhar a entrada do prédio, a cada instante esperando por notícias, desesperado para saber se ela estava viva. Depois do que pareceram horas, um dos policiais desceu as escadas. Senhor, sua namorada está bem. Ela foi encontrada em segurança. Disse o oficial, com uma voz firme mas calma.
O que aconteceu? Perguntei, aliviado mas ainda confuso. O que descobrimos é que o que ela mandou nas mensagens era uma mistura de medo real e uma tentativa de nos afastar. Explicou o policial. Parece que houve uma tentativa de invasão ao apartamento, um homem entrou e a ameaçou com uma faca. Mas, no momento da chegada, ele já havia fugido. Ela estava sozinha? Perguntei, apertando as mãos. Ela estava com uma amiga que conseguiu trancá-la no quarto e avisar a polícia. O policial assentiu. Por isso ela mandava aquelas mensagens estranhas. Respirei fundo. A mistura de alívio e medo tomou conta do meu peito. Por um lado, ela estava viva, por outro, aquela experiência traumatizante mudaria nossas vidas para sempre. Passei a noite no hospital, ao lado dela. Ela estava em choque, exausta, com lágrimas rolando silenciosas pelo rosto. Entre sussurros, pediu desculpas por ter me assustado tanto e explicou que não queria me preocupar, por isso tentou disfarçar. Nos dias que se seguiram, nossa relação mudou profundamente. O medo e a tensão criaram um laço invisível, mais forte. Começamos a conversar mais, a nos apoiar. Ela buscou ajuda profissional para lidar com o trauma, e eu me tornei seu maior suporte. Por meses, a sombra daquela noite assombrou nossas vidas, mas também nos aproximou. Eu aprendi a não subestimar os sinais, a ouvir mesmo quando as palavras parecem confusas. Ela aprendeu que, mesmo na dor, pode confiar em mim. Hoje, olhando para trás, sei que aquela noite marcou o fim de uma era e o começo de outra. Nossa história não é de terror, mas de resiliência, amor e superação. Nos dias seguintes àquela noite, o peso da experiência começou a se infiltrar em cada aspecto das nossas vidas. Embora ela estivesse fisicamente bem, era visível que sua mente estava assombrada pelo medo do que poderia ter acontecido, e o nosso relacionamento passava a ser testado por uma tensão silenciosa que não conseguíamos ainda nomear. Ela evitava ficar sozinha em casa, mesmo quando eu estava por perto. Cada ruído estranho fazia seus olhos se arregalarem, e pequenos gestos, como fechar a porta do armário ou olhar desconfiada para a janela, se tornaram frequentes. Às vezes, ela acordava no meio da noite, trêmula, e precisava de alguém para segurá-la, para garantir que não estava mais em perigo. Eu, por minha vez, sentia uma mistura de impotência e determinação. Queria protegê-la a todo custo, mas também sabia que não podia ser seu escudo o tempo todo. Precisava encontrar uma maneira de ajudá-la a retomar o controle da própria vida, a recuperar sua segurança e confiança. Buscamos terapia, inicialmente, por insistência dela, que queria encontrar um espaço para falar sem julgamentos, para entender as emoções que a dominavam. No começo, ela era reticente, quase fechada, mas aos poucos começou a se abrir, dividindo comigo os sentimentos de vulnerabilidade, medo e raiva que a perseguiam. Eu a acompanhava em cada sessão, aprendendo também a lidar com meus próprios fantasmas. A ansiedade, a culpa por não ter chegado mais rápido, o medo de perder alguém que amava, tudo isso pairava sobre mim como uma nuvem negra. Enquanto isso, a polícia continuava investigando a tentativa de invasão. Descobrimos que o homem responsável não era um estranho aleatório, mas alguém que havia rondado o prédio nas semanas anteriores, aparentemente obcecado por ela. Isso apenas aumentava o sentimento de vulnerabilidade, mas também fortalecia nossa determinação de não deixar o medo dominar. Ela tomou medidas para reforçar a segurança, instalou câmeras, mudou as fechaduras, contratou um sistema de alarme e até cogitou mudar de apartamento. Tudo isso significava um esforço enorme para ela, que sempre foi uma pessoa independente e reservada, mas que agora precisava dessas garantias para se sentir minimamente segura. A rotina do trabalho, que antes era um refúgio, virou um desafio. Muitas vezes, ela sentia ansiedade ao sair de casa, preocupada com o que poderia estar esperando do lado de fora. Eu me oferecia para buscá-la, para acompanhá-la até o prédio, para qualquer coisa que pudesse ajudá-la a enfrentar esses momentos. E nesse cenário, nosso relacionamento foi colocado à prova em várias frentes. As conversas se tornaram mais profundas, mas também mais difíceis. Havia momentos em que a frustração e o medo se transformavam em discussões, quando eu queria ser o salvador e ela queria simplesmente ser tratada como alguém capaz de se recuperar no seu próprio ritmo. No entanto, também tivemos momentos de ternura inesperada, abraços longos da madrugada, confidências sussurradas, pequenas vitórias que celebrávamos como se fossem conquistas épicas. Cada dia em que ela saía para trabalhar sozinha, cada noite em que dormia tranquila, era uma vitória compartilhada. Eu percebia que ela não era mais a mesma pessoa daquela noite. Uma parte dela ficou marcada, ferida, mas outra parte cresceu mais forte, mais resistente. Eu tinha a honra de acompanhar essa transformação, mesmo nos dias em que parecia impossível. Na verdade, aquela experiência nos obrigou a repensar nossa vida juntos. Decidimos que não podíamos mais adiar algumas conversas importantes, como nossos planos para o futuro, a forma como nos comunicávamos e como cuidávamos um do outro. Foi quando surgiu a ideia de nos mudarmos juntos para um lugar onde pudéssemos recomeçar, longe das sombras daquele episódio, onde pudéssemos construir um lar que fosse realmente nosso, um espaço seguro, cheio de carinho e compreensão. Encontrar o apartamento perfeito não foi fácil. Queríamos um lugar com boa segurança, em um bairro tranquilo, mas também perto do trabalho dela e das minhas rotinas. Visitamos dezenas de imóveis, debatemos preços, localização, conforto. Finalmente, achamos um pequeno apartamento com uma vista para o parque, janelas amplas e muita luz natural.
A sensação de paz que o lugar transmitia foi o que nos fez decidir naquele instante. Começamos a decorar com calma, misturando nossos gostos, escolhendo móveis confortáveis, quadros e plantas que davam vida ao ambiente. Cada detalhe era pensado para ser acolhedor, um refúgio dos medos do passado. A mudança foi um marco. Embalar nossos pertences, deixar para trás o prédio que guardava tantas lembranças ruins, abrir a porta do novo lar, tudo isso nos deu uma sensação de recomeço, de esperança. Naquela primeira noite, sentados no chão da sala vazia, com um copo de vinho barato e a luz suave do abajur, nos olhamos e percebemos que, apesar de tudo, estávamos ali, juntos, prontos para enfrentar o que viesse. Ela me contou como estava fazendo esforços para retomar suas atividades favoritas, como voltar a sair com as amigas, mesmo que aos poucos. Eu contei sobre as dificuldades que tinha enfrentado para lidar com o medo, e sobre a vontade de ser mais presente, sem sufocar. Nos meses que seguiram, nosso relacionamento amadureceu muito. A confiança cresceu, e aprendemos a nos comunicar de forma mais aberta e honesta. A vida voltou a ter cor, embora ainda houvesse dias difíceis. Eventualmente, ela voltou a andar sozinha pelas ruas, a dormir tranquila, a sorrir com a mesma leveza de antes. Eu me senti um parceiro melhor, mais compreensivo, mais atento às necessidades dela. E um dia, enquanto caminhávamos pelo parque perto de casa, ela me olhou nos olhos e disse: "Obrigada por não ter desistido de mim." Naquele momento, soube que nossa história não era apenas sobre medo ou trauma. Era sobre amor verdadeiro, sobre superação, sobre a força que temos quando estamos juntos. Depois daquele passeio no parque, algo mudou entre nós. A leveza voltou, mas acompanhada por uma nova maturidade. Percebemos que nada era mais como antes, e que, talvez, não deveria ser. Cada cicatriz, visível ou não, carregava uma lição, uma força oculta que começava a emergir. Ela começou a retomar suas amizades, aquela rede que antes parecia distante. Convidava-me para encontros com amigas, e eu, mesmo meio deslocado no início, aprendi a gostar da companhia delas, entendendo melhor o mundo dela. Elas a apoiavam, a escutavam, sem julgamentos, oferecendo conforto que eu, como namorado, não podia prover totalmente. No trabalho, ela também mudou. Voltou a se dedicar com o brilho nos olhos, aquela chama que parecia ter se apagado, mas que aos poucos reacendia. Eu sentia orgulho dela, e ela, por sua vez, agradecia meu apoio constante. Nosso vínculo se fortalecia com cada desafio superado juntos. Porém, não faltavam sombras. Algumas noites, ela ainda acordava assustada, suando frio, precisando da minha presença para se acalmar. Eu fazia o que podia para confortá-la, mas às vezes sentia uma angústia profunda, quase como se fosse um espelho da dor dela. Fomos buscando formas de fortalecer a segurança emocional e física, experimentando meditação, exercícios de respiração, pequenas rotinas de autocuidado. Criamos rituais que nos ajudavam a encarar os dias com mais esperança, tomar café juntos, caminhadas noturnas pelas ruas do bairro iluminado, assistir a séries que nos fizessem rir. Ao mesmo tempo, comecei a reparar em mim. Percebi que aquela experiência, além de marcar a vida dela, também havia deixado marcas em mim, inseguranças, medos que eu antes escondia atrás de uma fachada de força. Busquei ajuda profissional para mim, porque sabia que, para ser o parceiro que ela precisava, tinha que estar bem comigo mesmo. Nos encontros com o terapeuta, desenterrei memórias, traumas do passado que nunca tinha confrontado. Foi doloroso, mas libertador. Era um processo paralelo ao dela, e às vezes trocávamos experiências, o que nos aproximava ainda mais. Nossa comunicação evoluiu muito. Aprendemos a falar sobre o medo sem vergonha, sobre as dúvidas sem receio, sobre o amor sem reservas. Criamos um espaço seguro entre nós, onde ambos podíamos ser vulneráveis. Com o tempo, começamos a fazer planos maiores. Falamos sobre viagens, sobre morar juntos definitivamente, sobre projetos de vida em comum. Era como se aquele pesadelo inicial tivesse plantado as sementes de um novo começo, de um futuro compartilhado. Decidimos fazer uma viagem curta para o interior, um refúgio na natureza para respirar longe da cidade, longe das lembranças dolorosas. Lá, entre árvores e rios, redescobrimos o prazer simples de estar juntos, de conversar, de rir sem pressa. Numa noite estrelada, sentados à beira do lago, ela segurou minha mão e disse que se sentia grata por todo o caminho que tínhamos trilhado. Que, apesar do medo, do trauma, da dor, a vida era bela e valia a pena ser vivida. Senti uma emoção profunda e respondi que estava pronto para qualquer coisa, contanto que estivéssemos juntos. Voltamos para a cidade renovados, com mais esperança e com um compromisso silencioso de cuidar um do outro para sempre. Ainda havia dias difíceis, claro, mas juntos descobrimos que a força do amor é maior que qualquer medo. O ChatGPT disse: "A vida após a viagem parecia cheia de promessas, mas também trouxe seus próprios desafios." Ao retornarmos, fomos confrontados com a realidade cotidiana que, embora familiar, parecia diferente. As nuances do dia a dia ganharam mais peso, as pequenas discordâncias, antes facilmente resolvidas, passaram a demandar mais atenção e empatia. Ela voltou ao trabalho com uma responsabilidade maior, agora liderando uma equipe, o que trouxe um nível adicional de estresse e pressão. Eu, por minha vez, mergulhei em projetos pessoais que há muito tempo deixava de lado. Entre essas ocupações, tentei equilibrar o tempo para garantir que nosso relacionamento não fosse engolido pelas demandas externas.
As noites tornaram-se nosso refúgio. Criamos o hábito de reservar um tempo exclusivo para estarmos juntos, longe dos aparelhos eletrônicos, das preocupações e das obrigações. Essas horas viravam momentos de reconexão profunda, onde falávamos sobre nossos sonhos, medos e conquistas. Porém, a sombra de um trauma não desaparece tão facilmente. Certas ocasiões traziam à tona memórias dolorosas, principalmente para ela. Em algumas noites, eu acordava com ela chorando baixinho, presa a pesadelos que insistiam em reviver momentos assustadores do passado. Nessas horas, minha presença silenciosa ao lado dela era tudo o que ela precisava para se sentir segura. Decidimos, então, aprofundar ainda mais nosso trabalho terapêutico. Introduzimos sessões individuais para que ela pudesse tratar seus traumas com mais foco, enquanto as sessões de casal continuavam fortalecendo nossa união. Essa decisão exigiu coragem e compromisso, mas ambos estávamos determinados a crescer e curar. No meio dessa jornada, surgiu uma oportunidade inesperada, um convite para que ela participasse de uma conferência internacional em sua área de atuação. Era uma chance de reconhecimento profissional, mas também um teste para nossa relação. Discutimos longamente sobre como organizaríamos esse período de separação temporária. Combinamos de manter uma comunicação intensa, mas equilibrada, e estabelecemos um plano para minimizar a distância emocional. Nos despedimos no aeroporto com um misto de saudade e esperança, certos de que esse desafio fortaleceria ainda mais nossa parceria. Durante sua ausência, senti o peso da casa silenciosa e o vazio deixado por sua falta. Aproveitei para refletir sobre minha própria vida, minhas prioridades e como poderia ser um parceiro ainda melhor. Comecei a escrever um diário, registrando cada pensamento, cada sensação, buscando autoconhecimento e evolução. Ela, por sua vez, imergiu em atividades profissionais, mas nunca deixou de compartilhar comigo suas experiências, emoções e descobertas. As videochamadas tornaram-se nosso ritual diário, um fio invisível que nos mantinha conectados apesar da distância física. Quando finalmente ela retornou, a alegria do reencontro foi indescritível. Havia um brilho novo em seus olhos, resultado do reconhecimento e do crescimento profissional, mas também uma serenidade que só a superação verdadeira proporciona. Nos meses seguintes, essa fase de mudanças e conquistas se consolidou. Decidimos dar mais um passo na relação, morar juntos. A ideia de compartilhar o cotidiano, com suas alegrias e desafios, era ao mesmo tempo empolgante e assustadora. Afinal, morar juntos é um teste diário de paciência, amor e comprometimento. Encontramos um apartamento acolhedor, com luz natural e espaço para nossos momentos a sós e para as visitas dos amigos que aos poucos se tornaram nossa família escolhida. Decoramos cada canto com detalhes que refletiam nossa história, nossos gostos e aspirações. O dia a dia trouxe suas surpresas. Hábito que um tinha e o outro desconhecia, pequenas manias que antes passavam despercebidas, mas que agora pediam adaptação e compreensão. Discutimos sobre limpeza, organização, horários e finanças. Cada conversa, por mais simples que fosse, foi um aprendizado sobre respeito e flexibilidade. Nos finais de semana, gostávamos de explorar a cidade, descobrir novos cafés, parques e exposições. A rotina ganhou sabor de aventura, e a sensação de construir um lar se fortalecia a cada gesto de cuidado e carinho. Mas nem tudo foi fácil. Houve momentos de tensão, discussões que abalaram a confiança construída. Porém, o que nos diferenciava era a disposição de ouvir, de pedir desculpas, de buscar soluções juntos. A comunicação tornou-se nossa ferramenta mais valiosa. Além disso, enfrentamos a pressão externa, opiniões de familiares, amigos e até de colegas de trabalho, que, muitas vezes, duvidavam da força do nosso vínculo ou projetavam suas próprias inseguranças em nós. Aprendemos a filtrar essas influências, fortalecendo nosso mundo interno. Durante esse período, descobrimos um novo hobby em comum, a jardinagem. Cultivar plantas virou uma metáfora perfeita para o que éramos, seres que precisam de cuidado, atenção e paciência para florescer. Entre regas e podas, entre plantas que se desenvolveram e outras que não resistiram, percebemos que o amor também passa por essa dinâmica. A cada estação, nossas conversas aprofundavam-se mais, explorando temas como propósito, sonhos futuros e legado. Havia um desejo crescente de construir algo que transcendesse o presente, algo que desse sentido à nossa existência. Foi assim que surgiu a ideia de começarmos um projeto social juntos. Queríamos ajudar pessoas que, assim como nós, enfrentaram desafios emocionais e financeiros, oferecendo apoio, acolhimento e ferramentas para reconstruir suas vidas. O projeto ganhou forma aos poucos, com encontros semanais, palestras e atividades comunitárias. Essa missão nos uniu ainda mais, pois além do amor entre nós, cultivávamos o amor pelo próximo, descobrindo a força da solidariedade e da empatia. O tempo passou e, com ele, celebramos aniversários, conquistas profissionais, pequenas vitórias e aprendizados. A vida continuava seu curso, cheia de surpresas, e nós estávamos prontos para recebê-las, juntos, de mãos dadas. Até que um dia, durante uma tarde tranquila, sentados no nosso jardim, conversando sobre tudo e nada, ela me olhou nos olhos e disse: "Estamos prontos para o próximo passo?" Eu sorri, sentindo que naquele momento se encerrava um ciclo e começava outro, ainda mais grandioso. Enquanto eu olhava para o teto na chamada de vídeo, sentindo meu coração disparar, uma sensação gelada tomou conta de mim. A voz dela soava distante, como se não estivesse ali, e a luz fraca não revelava nada além de sombras dançantes no quarto.
De repente, o silêncio absoluto me respondeu, a chamada foi desconectada sem qualquer explicação. Cheguei ao prédio ainda tenso, mas determinado a encontrar respostas. Subi as escadas rapidamente, cada passo pesando na minha mente. Quando cheguei à porta do apartamento dela, tentei ligar novamente, mas o celular já não atendia mais. Bati na porta com força, chamei seu nome, mas só ouvi o eco do meu próprio medo. A polícia chegou minutos depois, após minha insistência, e juntos entramos no apartamento. Lá dentro, tudo parecia normal, porém desarrumado, como se uma luta tivesse acontecido. Sobre a mesa, o celular dela tocava sem ser atendido, com as mensagens recentes exibidas na tela. Uma sensação horrível me invadiu. Foi quando ouvi um gemido vindo do quarto. Corri até lá e encontrei minha namorada caída no chão, machucada, mas viva. Ela havia sido atacada, mas conseguiu escapar antes que o pior acontecesse. A polícia prendeu o agressor, um vizinho que morava no prédio e que, segundo ela, tinha obsessão por ela. A noite que começou como um pesadelo, terminou com alívio e a certeza de que o amor também é coragem, a coragem de não desistir, de lutar e de proteger quem amamos. Depois dessa experiência, nossa relação ficou mais forte. Aprendemos a valorizar cada momento juntos, a confiar mais um no outro e a não subestimar os sinais que a vida nos dá. Se gostou da história, não esqueça de seguir o canal para mais relatos emocionantes, verdadeiros e que fazem pensar. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que toquem o coração. Até a próxima!